É hora de abrir o nosso microfone lá do outro lado do continente não, né, do oceano. Para falar com a nossa Marina Isidro, porque o tenista Novak Djokovic se mudou para a Grécia e vem sendo chamado de traidor na Sérvia por causa de suas posições políticas. Quais são elas, hein, Marina Isidro? Mais uma polêmica. Boa noite para você, boa tarde para nós, mas boa noite para você. Oi, Mayara, Tomás, todos os nossos ouvintes, boa tarde aí para vocês. Pois é, já havia rumores de que o tenista Novak Djokovic se mudaria para a Grécia com a família. Esses dias ele deu uma entrevista na imprensa grega confirmando, dizendo que não era planejado há tanto tempo, mas que a vida dele pessoal e profissional mudou muito nos últimos anos. Aí essa semana, depois da vitória dele na estreia do ATP 250 de Atenas, né? Ele ganhou e aí o repórter na quadra perguntou, ele brincando, será que a gente pode chamar essa da sua primeira vitória em casa? Aí ele sorriu, deu uma desconversada, né? Falou sobre a hospitalidade dos gregos. É bem verdade que o Djokovic, ele morou fora da Sérvia durante grande parte da carreira, só que esse afastamento agora, ele tem como pano de fundo uma publicação que o ex-número 1 do mundo fez no fim do ano passado, quando houve um desabamento numa estação de trem da Sérvia, que matou 16 pessoas. Isso gerou uma onda de protestos de estudantes que diziam que a culpa era do governo, que o governo era corrupto, e Djokovic apoiou. Aí ele continuou defendendo essa causa, usou um casaco publicamente escrito "Estudantes são campeões". Esse ano, em Wimbledon, ele fez um gesto com as mãos que foi visto na Sérvia como um incentivo aos estudantes. Então, a imprensa favorável ao presidente da Sérvia começou no país uma campanha contra o tenista, chamando ele de traidor, de falso patriota, né? Então, claro que isso talvez não tenha sido o motivo, mas talvez a gota d'água ali, ou pelo menos o pano de fundo dessa saída dele da Sérvia. Djokovic tem tentado ficar longe de polêmicas, né, dizendo que ele fez isso pensando no bem dos filhos, e é bem verdade que ele é um ídolo na Sérvia, mas quem acompanha o Djokovic sabe que ao longo da carreira dele, ele nunca teve medo de expressar as opiniões dele, de manter as suas posições para o bem e para o mal, né? Sempre foi um tenista polêmico, muito competente. A gente sempre lembra, claro, da questão da vacina contra a Covid. O Novak Djokovic usava sempre aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras. E aí eu entendo os dois lados, eu entendo quem defenda o Djoko, porque, de fato, ele faz com o corpo dele o que ele quiser. E entendo também o outro lado, quem fala, mas a partir do momento que ele faz isso, ele está colocando em risco outras pessoas do convívio dele, ou não, né? Pessoas que eventualmente ele pode encontrar, cruzar na linha. Não, sem contar que ele acaba sendo, né, uma voz ali. Então, ao invés de usar a voz dele, a importância que ele tem para o esporte, né, você pode fazer o bem ou também o contrário. Ele, na verdade, ele influencia muita gente, né? Podia estar levando muita gente a não se vacinar. Aposto que muita gente não se vacinou por conta dessas declarações dele. Mas é a verdade dele, né? Claro, eu acho isso uma bobagem. Quando eu me vacinei, assim como grande parte da população, senti um baita de um alívio. Não vi a hora dos meus pais se vacinarem. E até fico pensando, às vezes, né? Como é que alguém tem coragem, né, de não se vacinar? É mais fácil você acreditar na competência das autoridades médicas, enfim, né? Mas ok, ele, meu corpo, minhas regras, eu até respeito a opinião dele. Agora, o Djokovic, de uma certa maneira, ele sem muito esforço, né, pelo temperamento dele, ele sempre gera opiniões controversas. Ele, às vezes, é muito vaiado e aplaudido no mesmo jogo. A Marina, que cansou de acompanhar torneios de Grand Slam, sabe disso. Quando ele é vaiado pela primeira vez, e aí faz um ponto bonito, ele pede mais vaias, né, coloca a mão no ouvido, como quer dizer, aí, vamos continuar vaiando? Vaiem mais, porque isso tá só me dando força, né, uma energia, uma vitamina para ele. Então, é realmente um tenista. Eu confesso, Marina, que no começo da carreira, quando eu era muito torcedor, começo da carreira do Djoko, né? Não da minha, né? Quando eu era muito torcedor do Federer, me irritava nos jogos do Federer com o Djoko, o Djoko batendo a bolinha no chão 55 vezes antes de sacar. Aquilo me irritava de um jeito, mas com o passar do tempo eu também aprendi a admirar o Novak Djokovic, que é muito bom para imitar os tenistas também em quadra, né? Ele imita todo mundo. A minha imitação preferida dele é quando ele puxa os shorts imitando o Rafael Nadal. Você sabe do que eu tô falando, né, Marina? Assim, certamente o Djokovic
A gente pode chamar ele de muitas coisas, né? Mas ele é uma figura polarizadora, não tem jeito, né? Porque você tem de um lado uma super estrela do tênis, um cara que é super campeão, conquistou 24 Grand Slams, é dedicado, é profissional. Ele foi um dos protagonistas de um documentário muito interessante, que eu não sei se vocês já viram, o nome em inglês chama The Game Changers. Eu não lembro como é o nome em português, mas eu recomendo muito. Ele fala sobre alimentação à base de plantas, ele contou como ele, ao tirar o glúten da alimentação dele, como ele melhorou a performance, ou seja, como ele se preocupa com o corpo. Ele é engraçado, muito engraçado, né? Ele parou com isso, com as imitações, eu acho que recentemente, mas ele tinha imitações hilárias. Eu já tive o privilégio de entrevistar o Djokovic, ele é muito educado, muito simpático, e ao mesmo tempo ele tem esse outro lado, né? Quando ele criou, por exemplo, essa polêmica enorme, quando na época da pandemia disse que não ia se vacinar, foi deportado da Austrália, né, porque não conseguiu jogar o Aberto da Austrália, ganhou aquele apelido de Novax, né? Ele tem visões nacionalistas que são polêmicas, ele fala muito, ele já falou, né, publicamente sobre o Kosovo, né, que o Kosovo é a Sérvia, abrindo aquelas feridas ali da antiga Iugoslávia. Ele tem algumas posições curiosas, né, esotéricas, ele contrata uns gurus, ele vai visitar umas pirâmides na Bósnia, onde tem uma água especial, que ele diz que limpa as energias. Então, assim, o Djokovic, ele é uma figura única, né, no mundo do tênis. Ele está com 38 anos, certamente vai fazer muita falta no dia que ele resolver se aposentar. Legal, Marina, sempre muito bom tabelar com você aqui no Link TMC, ainda mais falando de tênis e de Novak Djokovic. Bom final de semana, querida! Para você também. Só antes de me despedir, queria deixar um parabéns aí para todos do estúdio, para toda a equipe da TMC pelo Dia do Radialista, viu? Vida longa ao rádio. Boa, um abraço. Maravilhosa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Edição de número 20 do Link TMC, agora 13h23, noticiário local.